Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos mais uma vez aqui. Queremos ouvir a Tua voz, continuar ouvindo. Já ouvimos através da música. Queremos continuar ouvindo através da Tua palavra. Continua falando conosco no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mais uma vez quero cumprimentar as mulheres da igreja, desejando que todas continuem sendo abençoadas, cumprindo a missão que Deus deu a cada uma de vocês. Deus abençoe a nova diretora do Ministério da Mulher, também pelo trabalho que Deus a utilize para ajudar esse grupo tão importante, que sustém a vida dos homens que precisam muito de vocês. A igreja e Deus, com certeza o Senhor, quando criou a mulher, sabia que Adão, por mais que estivesse feliz, a sua vida não seria completa sem ter alguém que pudesse desfrutar ao seu lado de tudo aquilo que Deus havia feito. E Deus então cria uma esposa para Adão, a sua contraparte, que unida com ele seriam muito mais e fariam muito mais e seriam melhores juntos. Não existe nada que possa substituir o projeto de Deus de um homem e uma mulher se unirem, e mesmo aquelas que ainda não são casadas, de cumprirem a missão que Deus tem estipulado para cada uma de vocês. Que Deus as abençoe. Marcos capítulo 5, texto para a mensagem dessa manhã. Amanhã começamos um culto aos domingos às 19 horas. O Marcelo está estruturando esse culto. Estruturando não só para termos um culto, mas para estudarmos o livro do Apocalipse. E exatamente no tempo em que vivemos, mais do que nunca temos que estudar esse livro, que trará para a igreja revivamento, reforma, trará o entendimento do momento em que estamos e o que virá pela frente. Será os domingos evangelísticos, para que a igreja venha e traga amigos, convidados, pessoas que precisam, como nós, de conhecerem a palavra de Deus. 19 horas, aqui no Brás. Entre Mentes, capítulo 5, a partir do versículo 1. Está falando de Jesus e dos discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso e de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes, e se feria com as pedras. Deixe sua Bíblia aberta. Queridos, Jesus vai ter um encontro com alguém que estava sendo dominado por uma legião de anjos maus. Deixa eu começar essa mensagem dividindo algumas coisas que são vitais para a vida da gente. Em primeiro lugar, nós vivemos num planeta chamado Terra, e um planeta que se separou de Deus através de Adão e Eva, os seus primeiros habitantes. Vivemos num planeta onde o domínio da terra originalmente havia sido dado para Adão. Adão era o representante de Deus na terra, através da sua descendência, através da sua vida, dos seus filhos e filhas. Deus havia dado a missão para Adão e Eva se multiplicarem e encherem a terra, aonde esse mundo unido a outros mundos que amam a Deus,
teria uma vida de eterna felicidade, de paz, de harmonia, onde Deus seria o centro, onde Deus seria o primeiro. Não haveria morte, não haveria dor, não haveria tristeza, não haveria nada, doenças, despedidas, decepções, nada que pudesse trazer para o ser humano algo de ruim. Deus havia criado o planeta Terra. A Bíblia diz que cada dia que Deus terminava a criação, Ele dizia, e é bom, foi bom. Deus entendia que aquilo que Ele estava fazendo era o melhor. Mas, apesar de terem tudo, o ser humano se separa de Deus no Éden. E agora o anjo mau, que havia se separado de Deus no céu, havia se rebelado junto com um terço dos anjos, e que viera para a terra, conforme Apocalipse 12 nos diz. Agora, o domínio provisório da terra estava nas suas mãos. E o que significa isso? Que impacto isso trouxe para a humanidade? O impacto de ter seres humanos que por instinto natural, por tendência natural, tinham prazer em buscar a Deus, e agora, ao se separarem de Deus, ao errarem, ao pecarem, passaram a ter não só uma natureza pecaminosa, obrigado, não só uma natureza pecaminosa, que os impulsionava agora a irem numa direção contrária à vontade de Deus, bem como teriam um inimigo, anjos, milhões e milhões de anjos maus, que teriam a liberdade de andar pelo planeta Terra, influenciando pessoas para que elas não buscassem a Deus. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu e você vivemos em um mundo onde não existe campo neutro. O próprio ser humano não foi criado com um perfil mental, moral, ético, psicológico, emocional, aonde ele tenha mais de duas opções para seguir. E você pode dizer, por que Deus não deu 10 caminhos diferentes para seguir? Porque o caráter de Deus está ligado a uma determinada direção, a um determinado caminho. Os valores, os princípios do caráter do Criador nos direcionam, apesar de nos darem uma flexibilidade no sentido geral de escolhas, mas essas escolhas estão dentro de um caminho único, que expressa o próprio caráter do Criador. Por exemplo, Deus é um Deus que não mente. E o que for contrário à verdade não é de Deus. Então, hoje as pessoas dizem, existem mais de 30 mil religiões cristãs. Na verdade, existem 2 caminhos, o que é de Deus e o que não é. E o que não é pode se manifestar de inúmeras formas diferentes. Então, na visão bíblica, ou você está com Deus, ou você está indo na direção contrária àquilo que Deus nos diz. Não existe uma terceira opção, então. Quantas vezes nós ouvimos a verdade é subjetiva, a verdade é relativa, ela está na cabeça de cada um deve decidir aquilo que é bom para si mesmo. Ok, pode decidir, mas ou você decide andar segundo a palavra de Deus, ou você decide andar nos seus caminhos, e eles podem ter os seus desdobramentos infinitos, continuarão sendo ou fazendo parte do segundo caminho largo que não é de Deus. Por que um ser humano chega na condição que esse moço do capítulo 5 chegou? Vocês sabem que dentro do perfil do Criador, Deus deu para cada ser humano um livre-arbítrio, o poder da escolha, da decisão. Deus não criou robôs, Deus não criou máquinas ao nos criar. Nos criou como seres semelhantes a Ele, com a capacidade de decidir, de escolher. Porque sem a capacidade de escolher, de decidir, nós não seguiríamos a Deus por amor. E ao não seguirmos a Deus por amor e ao não nos amarmos, não desfrutaríamos da plenitude das bênçãos que traz
a liberdade de escolha que envolve sim o amor e o prazer que Deus nos dá de seguirmos por caminhos que nos trazem sentimentos de alegria e bondade. Mas apesar desse privilégio do livre-arbítrio, Deus também deu a responsabilidade e nos informou que as escolhas que fazemos, que as decisões que tomamos, construirão na nossa mente um caráter tal que nos direcionará a termos um determinado estilo de vida. E o que aconteceu com o homem no capítulo 5, queridos, a Bíblia não dá detalhes de como ele chegou nessa condição, mas a Bíblia mostra que ele chegou numa condição e não existe outro meio de chegar nessa condição sem ter se separado de Deus, sem ter continuamente feito escolhas que o levaram para uma direção que cada vez mais a sua mente foi aberta para a influência do mal. Na nossa mente está o campo de batalha, nesse grande conflito entre o bem e o mal. E nós temos o poder da escolha, como disse, se vamos deixar Deus nos ensinar, influenciar, transformar, nos dirigir, ou vamos ser influenciados pelo mal. E uma coisa já de antemão, eu não preciso escolher o mal para que ele entre na minha vida. Basta que eu recuse a Deus. Basta que eu limite a ação de Deus. Entendem isso? Quando eu limito aquilo que Deus pode fazer por mim, quando eu limito aquilo que desejarei seguir ou não da palavra de Deus, aquilo que eu limitar abrirá portas para que o mal entre, mesmo que eu não o convide. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que comigo não está, automaticamente está se deixando influenciar pelo mal. Para que esse moço chegasse numa condição de viver no cemitério, nos sepulcros, ferindo-se com pedras, de dia e de noite clamando, desesperado, chegou nessa condição porque dirigiu a sua vida sem Deus, não deixou com que Deus fosse o centro. E uma coisa é importante, entenda isso: quando Deus não é o centro da vida, você é o centro. Não pense que o inimigo será o centro, você será o centro. Mas as suas escolhas, se elas não forem direcionadas para Deus, elas serão uma porta aberta para que o mal entre, para que o mal te influencie, para que o mal te conquiste e faça com que você crie hábitos que o prenderão numa direção que, dependendo do nível que você chegar, você se tornará impotente para voltar. Esse homem chegou num ponto que ele não voltava mais, que ele não conseguia mais voltar. Quando enfrentei situações assim na minha vida, de ver pessoas endemoniadas na minha frente, a grande característica dessas pessoas dominadas pelo mal era porque haviam constantemente resistido à influência do Espírito Santo, simplesmente debochado, ridicularizando a palavra de Deus, brincando, desprezando e se colocando voluntariamente num campo minado, aonde imaginavam que poderiam tudo. Queridos, nenhum de nós que está aqui nessa manhã, e eu me incluo no grupo, temos o poder em nós mesmos de enfrentarmos aquilo que não vem de Deus, de enfrentarmos o mal. Nenhum de nós tem em si mesmo a capacidade de determinar sozinhos qual será o nosso caminho. Podemos sim, uns mais, outros menos, podem até certo ponto ter
boas atitudes, até um caminho mais ético, até um caminho aparentemente melhor. Mas mudança de coração, mudança de mente, mudança de propósitos, não podem ser construídos por um ser humano que não tem a Deus em primeiro lugar. Você pode parecer, você pode se comportar, pode parecer que é cristão, pode parecer que é bom, mas sem Deus, o nosso coração é enganoso, ele não se satisfaz, ele não se completa, o coração não é preenchido quando a presença do Espírito Santo ali não está. Uma vez usei a analogia, vou repetir a analogia do peixe. O peixe foi criado para viver dentro da água. Se você tirá-lo de lá, ele vai morrer. É uma questão de tempo. Viver longe de Deus, viver separado de Deus, nos leva ou nos levará à morte. É uma questão de tempo. Pode até durar uma vida, mas você não viverá, você se arrastará. Quando não temos Deus, não temos vida. A minha vida inteira, a partir dos 20 anos, foi direcionada principalmente ou primariamente para Deus. E direcionada no sentido de ajudar as pessoas que não conheciam a Deus, para que pudessem conhecê-lo. Uma vida inteira conversando com pessoas de todas as classes sociais, muito ricos, muito pobres, muito academicamente formados, outros menos, isso não importa, seres humanos que são amados por Deus, mas apesar das suas diferenças, todos precisavam de Deus. Quantos casos de pessoas que me relacionei, que questionavam a palavra de Deus, mas que depois entenderam que sem ela não poderiam seguir. Esse homem do capítulo 5 de Marcos, as pessoas tentavam prendê-lo. Aqui há uma realidade, eles eram, Marcos fala de um, mas são dois, mas um é como se fosse o porta-voz do outro. Havia uma tentativa constante de tentar dominá-los pelo povo que aqui morava em Gadara. Muitas vezes os prendiam com correntes, mas as correntes eram despedaçadas por eles. E o que me chama a atenção é que Marcos declara que eles andavam sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes. O que clamavam? O que pediam? O que pedem? O que poderiam pedir? Esses dois que aqui estavam. Talvez possam ter sido dois amigos que foram tomando decisões juntos. Decisões a princípio talvez inofensivas, mas não perceberam que cada escolha, que cada decisão estava construindo um futuro que os levaria a essa condição. Talvez não imaginavam isso. Ninguém que bebe o primeiro gole imagina que será um alcoólatra. Ninguém que usa drogas a primeira vez imagina que se tornará um viciado. A primeira vez parece tranquilo, só um pouquinho, só uma vez, só experimentar, só para ver como é. A primeira vez parece sempre simples, parece fácil, parece inofensivo. Mas quando fazemos isso, não estamos tendo a consciência de que cada decisão que nos afasta de Deus facilitará a segunda escolha, a terceira escolha. E quando menos o ser humano percebe, ele já estará preso num caminho que ele nunca imaginou que estaria preso. Clamavam de dia e de noite, talvez tentando gritar, chorar, para se libertarem de uma condição que não imaginavam. Mas a Bíblia diz no versículo 6 que quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. Por um momento houve lucidez nesse moço. Os dois, provavelmente. Reconhecem que ali estava alguém superior a eles.
de alguma maneira reconhece que ali estava o Filho de Deus. Nós não temos informações se em algum momento da vida já haviam visto Jesus antes de chegar nessa condição de estarem endemoniados. Mas eles vão até Jesus e o adoram, mas o inimigo de Deus os toma mais uma vez. Em alta voz dizem que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu te peço por Deus que não nos atormentes. Os próprios anjos maus usando esse moço. O rapaz ficou possesso em uma das igrejas que eu era pastor aqui, no distrito do Jaçanã, na igreja do Felicidade. Quando cheguei à igreja, ele estava assim, sendo segurado por algumas pessoas. Uma força sobrenatural, cantava funk. Enquanto todos cantavam hino, ele cantava funk sozinho e cobria a voz de quase todos. Eu sentei do lado dele e segurei ele, pedi para que eu ficasse no lugar de um dos três que o segurava. E falei ao ouvido dele, Mateus era o nome dele, e ainda é. Mateus, deixa Jesus te libertar. Não existe essa coisa de em nome de Jesus, sangue. Queridos, uma pessoa dominada por Deus, ela só se liberta. Quando Deus ouve a oração, nossa também. Mas quando a pessoa que está assim, de alguma maneira, luta para ser liberta. No momento ele virou para mim, com toda a força do mundo, dizendo, pastor, não consigo, e voltava, e era dominado pela voz, pelo inimigo. No final, Deus o libertou. E ele me abraçou no final, dizendo, pastor, que vergonha. Queridos, não pense que precisamos estar dominados por um anjo mau para sermos influenciados por ele. Pedro, quando Jesus estava dizendo que ele iria ser morto, crucificado, Pedro disse para Jesus, Senhor, não faz isso. Senhor, não vai nessa direção. E Jesus vira para Pedro em Mateus 16 e diz, arreda-te de mim, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus estava dizendo que Pedro, por um instante, aquele apóstolo, já andando com Cristo 3 anos e meio, se deixou em uma cena ser influenciado pelo inimigo, mesmo sem ser possesso. Pedro acabara de dizer para Jesus, que Jesus havia perguntado, os homens dizem que eu sou quem? E vários disseram, o senhor é Jeremias, o senhor é tal pessoa. E Pedro fala, tu és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, você não diria isso, se o Espírito Santo não estivesse com você. Um segundo depois, Pedro é usado pelo inimigo para tentar convencer Jesus de não ir para a cruz. Se Pedro passou por isso, quem somos nós? Para acharmos que podemos tudo, sabemos tudo. Quando nós nos desligamos de Deus, por um instante, corremos o risco de fazer escolhas, tomarmos decisões, de falarmos coisas, de agirmos impulsionados por um ser que quer que você e eu percamos a vida, percamos o propósito, percamos a razão da existência que Cristo dá para cada um de nós. Nós temos uma ilusão, nós nos iludimos. Escute bem isso. Nós nos iludimos em achar que podemos controlar tudo. Escutem isso, vou dizer de novo. Você e eu vivemos num mundo onde os nossos 5 sentidos são bombardeados com informações. Essas informações que entram na nossa mente, todas, trazem impacto para a formação do nosso pensamento, para a formação do nosso caráter, para a formação do nosso estilo de vida, para a formação dos princípios que temos, dos valores que temos. Tudo contribui. Mas a maioria do ser humano, ou dos seres humanos,
coloca pelos 5 sentidos inúmeras coisas que facilitam para o inimigo a construção de um cérebro que pode ser influenciado constantemente por ele. Porque muitas vezes achamos que aquilo que assistimos, que aquilo que ouvimos, que aquilo que comemos, não trará nenhum tipo de impacto grave. Afinal, pensamos, sou adulto, sou maduro, sou dono de mim mesmo, sei o que faço. Isso não me influencia, sei exatamente aquilo que é bom ou que não é bom. Mas, queridos, não estamos falando só de conhecimento. Deus construiu a mente humana para que ela pudesse ser modelada, lapidada, construída pelas informações que entram. Quando você está vendo uma cena de morte num filme, você pode pensar assim: eu sei que são atores que estão representando essa cena. Eu sei, claro, são atores pagos. Na verdade, ninguém morreu, ninguém atirou, ninguém. Você pensa então que está tudo certo. Mas para o teu cérebro, para uma parte do teu cérebro, aquilo que ele está vendo é real. Ele não entende como uma parte você raciocina e pensa, é filme, são atores, mas uma outra parte do cérebro recebe o impacto da cena. Estou dando um exemplo. Coloque isso para tudo. Coloque isso para música. Eu ouço qualquer música, nada me afeta. Não afeta? Você acha que não afeta? Há uma parte frontal aqui do cérebro que é anestesiada. Você progressivamente começa a achar que o que é bom não é tão bom e o que é ruim não é tão ruim. Começa a achar que são extremos as orientações, porque essa parte do cérebro, dependendo daquilo que você traz pelos 5 sentidos, ela é progressivamente anestesiada. E as tuas escolhas no aspecto moral são prejudicadas com isso. Querem ver uma coisa clara, simples? O Brasil é um dos países mais cristãos do planeta. Vocês sabem disso? O Brasil praticamente é o centro do cristianismo no mundo. Não é os Estados Unidos, não são outros países. O Brasil é. E como está o nosso país? Como estão os habitantes do planeta Terra? Do planeta Terra não, do Brasil, do país. Você sai na rua tranquilo, você é tratado com honestidade, as pessoas são justas com você, você conversa com as pessoas e pode confiar nelas. Quantas pessoas você confia? Não precisa me dizer, pensa, quantas? Quantas pessoas você conhece que são cristãs de verdade? Quantas pessoas que você conhece que cuidam do corpo, da mente, estudam, se dedicam, amam o próximo? Quantas? Na igreja, em outras religiões, quantas? Queridos, se o maior país cristão do mundo, que se diz cristão, está como está esse país, será que os cristãos estão andando na direção que devem andar? Será que as prioridades que os cristãos dizem que têm, a fé que professam ter, será que está levando a raça humana numa direção de santificação, aonde Deus, ao olhar para nós, enxergará homens e mulheres segundo o coração dele, aonde ele poderá habitar e utilizar? Eu não sei se, eu confesso que não tenho acompanhado muitos noticiários, mas o pouco que vejo, as pessoas que conversam, algumas coisas que a gente vê quando as pessoas estão comentando, vocês acham que o mundo está melhorando ou piorando? E se você andar vocês sabiam que praticamente talvez 5%, não sei se chega a 10%, não tenho essa informação, mas a última vez que eu tive informação, 5% do mundo eram ateus. E 95% acreditavam em alguma coisa. Os cristãos são quase 3 bilhões no mundo. O mundo tem 8 bilhões. 5 bilhões não são cristãos, são de outras religiões.
islamismo e judaísmo e etc. Mas 5% não acreditam em nada. Mas aí eu te pergunto, 95% que acreditam em algo, alguma coisa está errada. Porque o mundo está cada vez pior. E você pode dizer, estão acreditando na coisa errada? Uma das razões é essa. Mas uma segunda razão é por não deixarem que o Espírito Santo produza no ser humano um caráter semelhante ao caráter de Cristo, como a Bíblia nos motiva a ter, a obter. Paulo 3 vezes disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, a motivação primária de Paulo é imitar a Jesus, era o alvo dele, era o foco dele. Seja honesto, seja honesta. Não precisa dizer, pensa, qual é a tua prioridade? Você acorda pela manhã, o que é que te levanta da cama? O que é que te motiva? Você vai trabalhar, o quanto a presença de Deus está contigo? O apóstolo João, onde ele estava, a atmosfera do céu o acompanhava. A presença de Deus o acompanhava. Tem horas que eu prego e fico pensando se eu não pareço estar sendo fanático. Eu sei que não estou. Mas buscar santificação, pregar sobre santificação, pregar sobre um caminho que nos leva a ser como Cristo, talvez pareça exagerado demais para o mundo que tem a religião como mais um aspecto da vida, como mais uma atividade da vida, e não como centro. Vou dizer uma coisa para você. Receba com carinho o que eu vou dizer. Se Deus não for o primeiro para nós, se Deus não for a razão primária da tua existência, se buscar a Deus não for a tua prioridade número 1, pode até ser que você e eu nos salvemos. Não estou dizendo que nos perderemos, mas não desfrutaremos da presença de Deus, não viveremos na plenitude que poderíamos viver, não seremos úteis o quanto poderíamos nos tornar ou ser. Viveremos de altos e baixos. Claro que todos temos momentos de altos e baixos, mas altos e baixos produzidos por uma vida que não tem a Deus como prioridade. A maior parte dos cristãos hoje buscam a Deus não como um fim em si mesmo, não com o objetivo primário de buscarem a Deus por Ele, pelo prazer de estarem com Ele, para serem transformados por Ele, para serem usados por Ele. Deus hoje, no mundo cristão, é buscado como um meio para resolver ou para conquistar as coisas que eu quero conquistar, para obter as coisas que eu quero obter. Então a maior parte buscam a Deus, para que Deus realize as vontades, os sonhos, os desejos, que dê aquilo que as pessoas pensam, é isso que vai me trazer felicidade. E se eu preciso buscar a Deus para ter isso, eu vou buscar. E aqui está o grande engano de nós cristãos. E você diz, pastor, eu não posso buscar a Deus para ter um trabalho, para me formar, para conquistar algo? Pode, claro. Isso não é a pior coisa. Que bom que você busca a Deus para ter alguns resultados. Mas se o teu cristianismo se limitar a isso, a sua vida será uma vida superficial. Você não terá a plenitude da felicidade. Você não terá um coração preenchido como sonha ter. Você não terá sentido para a vida. Você terá momentos bons, talvez. Lembrando que nem sempre Deus vai fazer tudo isso
Primeiro, porque ele sabe o que é melhor. Segundo, porque Deus depende também do livre-arbítrio das pessoas. Algumas pessoas dizem: pastor, o meu marido, pastor, vem em casa, ora com ele. Deus não pode tudo, Deus não pode transformar meu marido. Há 10 anos eu sofro. Pode transformar, mas se o seu marido não quiser. Mas elas repetem: mas Deus não pode tudo. Pode, mas ele respeita o livre-arbítrio. A Bíblia diz que Jesus expulsou os demônios desse moço. E olha que interessante. Quando esse moço estava agora tranquilo, versículo 14, parte 2, saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus o povo, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em pleno juízo, e temeram. Wellington, você já teve momentos difíceis na vida, não teve? Longe de Deus? Fico imaginando alguns amigos que te encontraram e disseram assim: você está calmo, tranquilo, em perfeito juízo. Está até mais bonito. Hã? Queridos, o Wellington é um grande exemplo aqui na igreja. De alguém que sofreu, andou por caminho sem volta, e Deus o tirou de lá. Conversa com Wellington. O quanto Deus é o primeiro para ele. Quantos de vocês aqui já não foram tirados, né, Marcelo? De lugares sem volta, aparentemente ou humanamente falando. Mas Deus não quer só tirar a gente. Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, com uma estrutura mental diferenciada. Deus quer super-homens e super-mulheres que, ao depender dEle, farão grandes coisas. Se você é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você estuda a palavra de Deus, você sabe o quanto Deus tem uma mensagem que, usada pelo Espírito Santo, construirá em você um caráter sólido, firme, íntegro, reto, que se desvia do mal. Os homens da cidade não conseguiam entender como um moço desse poderia estar nessa condição. Mas Deus pode fazer com que o impossível aconteça. Deus pode fazer com que aquilo que tem nos prendido possa ser quebrado, porque as cadeias podem ser despedaçadas quando fazemos isso sem Deus, mas voltamos e continuamos escravos. Mas quando dependemos de Deus, Ele quebra as cadeias. Ele faz com que a nossa vida não traga mais feridas, não traga mais desespero. Paramos de viver nos sepulcros que nós mesmos construímos. Recomeçamos a vida de um jeito diferente. Os homens de Decápolis expulsaram Jesus da terra deles, mandaram Jesus embora. Porque para eles os porcos valiam mais do que Jesus. Quero terminar dizendo: quem é você nessa manhã? Quais são tuas prioridades? Quem é Jesus para você? O que a palavra de Deus, ou que lugar a palavra de Deus tem no seu coração? E escute essa pergunta agora: quanto tempo mais? Escuta, em nome de Jesus, vocês estão ali no fundo, aqui na frente, todos.
quanto tempo mais nós vamos tentar dirigir a nossa vida do nosso jeito, nos iludindo que estamos deixando Deus dirigir, mas no fundo nós estamos dirigindo. Quanto tempo mais? E essa minha pergunta vem com uma outra pergunta: está dando certo o jeito que você está vivendo? Você consegue se deitar à noite na cama, ter paz, ter sentido para a vida? Não importa a sua idade, você pode ter 60, 70, 80, Deus tem vida para te dar, Deus tem futuro para te dar, Deus tem oportunidades para propiciar para você ainda buscá-lo, para você se santificar, para você se deixar usar. Mas se nós continuarmos limitando o nosso cristianismo a buscar um Deus que só é buscado, procurado, para que Ele satisfaça as nossas listas de pendências, nós vamos terminar a vida frustrados, decepcionados, e entendendo que não chegamos aonde gostaríamos de chegar. Talvez culparemos o mundo, o governo, a Deus e a todos, mas no fundo, nós somos o resultado daquilo que nós mesmos plantamos. Paulo diz: aquilo que o homem semear, certamente ceifará. O que plantamos, colhemos. E aquele que põe ao Senhor em primeiro lugar, que busca o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, Jesus disse, as outras coisas que forem importantes serão acrescentadas. Está cansado de viver do jeito que você está vivendo? Todo mundo te vê, pensa que está tudo bem. Todo mundo conversa com você, você diz que está ótimo. Mas no fundo você sabe que não está. Você sabe que está cansado. Queria orar com vocês, para a gente ir para casa. Alguns para casa, alguns vão ficar para a classe bíblica agora à tarde. Vamos ser classe de aventureiros, bravadores. Vou passar o dia aqui. Aproveite esse dia para ficar perto de Deus. Aproveite esse dia para se entregar a Ele. Deixe Jesus te libertar. Que o Senhor também nos liberte daquilo que tem nos feito prisioneiros. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã. A lição da escola sabatina, os louvores, a tua palavra estudada, encheram o nosso coração de esperança e da certeza do hoje e do amanhã melhor. Que ao voltarmos para casa, voltemos em paz. E aqueles que ficarão aqui, que continuemos desfrutando juntos também da presença do Senhor. Que essa semana seja uma semana diferente, uma semana de renovação de propósitos. Que seja uma semana abençoada. Amanhã no culto, que tenhamos ainda mais crescimento. Mas continua conosco, Senhor. Mais uma vez, nós te pedimos. Mais uma vez, nós te agradecemos. Porque não podemos nada sem o Senhor. Mas entregamos a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveite para cumprimentar as pessoas que estão do teu lado com calma, com amor, com carinho. E dê palavras de motivação. Que Deus te abençoe, Marcelo. Que Deus abençoe a cada um de nós.